Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou professor de Química. Hoje nós vamos falar sobre a segunda lei ponderal, que é a lei de Proust, também conhecida como lei das proporções definidas. Bom, vamos lá. Pessoal, para a gente entender melhor como funciona a lei de Proust, vamos trazer para uma situação muito normal no nosso dia a dia. Imagine que você queira preparar um bolo. E esse bolo, pessoal, tem como ingrediente 3 ovos, 3 copos de farinha, 2 copos de açúcar, 1 copo de leite, 1 colher de manteiga. Com isso, pessoal, você consegue preparar um bolo. Tudo bem? Agora, e se você pegasse não 3 ovos, mas 6 ovos, não 3 copos de farinha, mais 6 de farinha, 4 de açúcar, 2 copos de leite e 2 colheres de manteiga? Quantos bolos você iria conseguir preparar? Se vocês perceberem, pessoal, nós dobramos a quantidade de todos os ingredientes. Conseguem perceber? De 3 ovos, eu fui para 6 ovos, é o dobro. De 3 copos de farinha, eu fui para 6 copos de farinha, é o dobro. De 2 copos de açúcar, eu fui para 4 copos de açúcar, é o dobro. Então, pessoal, quando eu dobrei a quantidade de ingredientes, eu também vou conseguir dobrar a quantidade de bolos produzidos. Ou seja, eu consigo fazer 2 bolos com essa quantidade de ingredientes, correto? E se ao invés de pegar 3 ovos, eu pegasse 9? E se eu pegasse 9 copos de farinha, 6 de açúcar, 3 copos de leite, 3 colheres de manteiga? Pessoal, peço perdão porque está tudo aqui no singular, né? Eu esqueci de botar no plural. Mas isso não vai afetar o entendimento de vocês. Bom, pessoal, o que a gente percebe? O que a gente fez com a quantidade de ingredientes aqui? A gente pegou 3 vezes a quantidade de ingredientes necessários, correto? Se eu peguei 3 vezes a quantidade de ingredientes necessários, eu vou conseguir produzir, então, 3 bolos. Então, pessoal, isso é uma situação muito comum no nosso dia a dia, na cozinha. Porém, a natureza ela funciona exatamente dessa mesma maneira. Essa lei, pessoal, que é a lei das proporções definidas, diz o seguinte: a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. A natureza, pessoal, ela segue uma receitinha de bolo. Assim como nós vimos lá naquele exemplo anteriormente, a natureza ela também segue essa mesma proporçãozinha. Vou mostrar um exemplo para vocês. Imagina que a gente tem uma reação de carbono reagindo com H2, formando CH4. E que, para fazer essa receitinha aqui e formar o CH4, a gente precisa de 6 gramas de carbono e 2 gramas de hidrogênio. Quando a gente reage a esses dois, a gente consegue formar 8 gramas de CH4. Beleza? Agora, pessoal, olha essa pergunta. Quanto de H2 seria necessário para reagir com 12 gramas de carbono? O que o exercício pergunta é o seguinte: quanto de H2 seria necessário para reagir com 12 gramas de carbono? Pessoal, 12 gramas de carbono não é o dobro de 6? Então, pessoal, vamos usar aquele mesmo raciocínio lá do bolo. Se eu dobrei a quantidade de um reagente, do carbono, eu vou ter que dobrar a quantidade de todos os outros, correto? Então, pessoal, eu vou dobrar aqui a quantidade de hidrogênio. E está aqui, ó. Quantos gramas de H2 seria necessário para reagir com 12 gramas de carbono? Bom, com 12 gramas de carbono, que é o dobro de 6, eu reajo 4 gramas de hidrogênio, que é o dobro de 2. O que eu faço, pessoal, com um ingrediente, eu tenho que fazer com todos os outros. Lembra lá da receitinha de bolo? Então, agora vamos ver a letra B. Quanto de CH4 seria formado por 12 gramas de carbono? Bom, pessoal, aqui está a receita original, né? 6 para 2 para 8. Se eu dobrei a quantidade e fui para 12, eu vou ter que dobrar a quantidade também de CH4. Dobrando a quantidade de CH4, eu vou tirar aqui 16 gramas. 16 gramas é a resposta da letra B. Tudo bem, pessoal? Vamos para esse outro exemplo aí.
Calcule a quantidade de água necessária para formar 6 gramas de gás hidrogênio. E a gente tem a receitinha aqui, ó. A receita original diz que 18 gramas de água é o suficiente para formar 16 gramas de gás hidrogênio e 16 gramas de gás oxigênio e 2 gramas de gás hidrogênio. O exercício pergunta quanto de água, não sei quanto de água, vai ser necessário para formar 6 gramas de gás hidrogênio. Pessoal, quanto de água vai ser o suficiente para formar 6 gramas de gás hidrogênio? É só a gente perceber o que aconteceu com a nossa receita aqui. A nossa receita ela multiplicou por quanto, pessoal? De 2 para 6. De 2 para 6, a gente multiplicou por 3. Pessoal, se multiplicou por 3 a quantidade de hidrogênio, eu vou ter que multiplicar por 3 em todos os outros. Ou seja, a quantidade de água aqui eu também vou multiplicar por 3. 18 multiplicado por 3, pessoal, dá 54 gramas de água. Ou seja, para produzir 6 gramas de hidrogênio, eu preciso de 54 gramas de água. Eu tripliquei a receita. Tá bom, pessoal? Bom, vamos para mais um exemplo para terminar aí a nossa fixação. Calcule a quantidade de carbono necessário para formar 66 gramas de gás carbônico. Aí tem a receita aqui original, né? O carbono, quando você reage com o gás oxigênio, ele forma 44 gramas de gás carbônico. A receita original diz que 12 de carbono é o suficiente para formar 44 de gás carbônico. E o exercício ele pergunta quanto de carbono é necessário para você formar 66 gramas de gás carbônico. O problema é 44 vezes quanto dá 66? Esse é um número difícil de achar. Não é tão fácil quanto nos exercícios anteriores. Você consegue perceber 44 vezes qual número dá 66? Pessoal, um jeito muito fácil de achar isso é quando for difícil perceber essa proporção, tem um jeito muito mais fácil. Basta você dividir um número maior pelo número menor e você vai conseguir achar a proporção, pessoal. Então, olha só, o número maior é 66. Isso tudo para o gás carbônico, tá bom, pessoal? 66 dividido pelo menor, 44. Fazendo 66 dividido por 44, a gente vai achar 1,5. Significa, pessoal, que daqui para cá, eu multipliquei essa receita por 1,5. Se eu multipliquei a quantidade de gás carbônico por 1,5, eu tenho que fazer a mesma coisa com as outras substâncias. Então, pessoal, para eu achar a resposta aqui, que é a quantidade de carbono, eu tenho que multiplicar pela mesma coisa, que é 1,5. 12 vezes 1,5, eu vou achar 18 gramas. Bom, pessoal, essa foi a segunda e última lei ponderal que vocês vão estudar nesse bimestre. Juntando a primeira e a segunda lei ponderal, a gente consegue utilizar, né, na química, aplicando diversas situações do dia a dia, tanto na cozinha, quanto na indústria, quanto no setor farmacêutico, tá bom? Bom, pessoal, fiquem na paz, um abraço a todos, tchau, tchau.